Eu tô passando por uma transição de carreira e de vida também. E aqui nesse vídeo eu quero documentar um pouquinho de como está sendo esse processo e as ferramentas que têm me ajudado a passar nesse processo. Como que eu organizo essa criação de conteúdo e como eu tô vencendo a procrastinação dia após dia, sem pressa, mas sem pausa, e construindo essa nova carreira, essa nova vida em paralelo à vida que eu já tenho. Primeiro eu vou te dar um contexto. Eu passei por um processo de mentoria de carreira e eu me redescobri nesse processo. Eu fiz a mentoria com o intuito de melhorar um serviço meu e como que eu poderia escalar mais o meu trabalho, mas no fim eu descobri uma nova área de atuação e eu estou migrando para essa área de atuação, mas usando bastante da criação de conteúdo, que era a minha outra área, que eu já estava ativa e trabalhando e querendo melhorar os serviços. Então eu saí dessa área de criação de conteúdo, vendendo esse serviço para usar esse tipo de serviço para mim, como se eu fosse a minha cliente. Antes eu atendia como social media, eu atendia outras pessoas, empresas, eu criava conteúdo para terceiros e eu estava sempre nos bastidores. Aí agora eu estou fazendo o caminho contrário. Eu estou criando conteúdo para mim, para as minhas redes, crescendo o volume das minhas redes, usando a minha criatividade para mim e não vendendo mais como serviço. E eu acho que aí me fez desbloquear e realmente entender o quanto eu tenho de potencial, sabe? Porque antes eu fazia conteúdo para os outros, eu criava, eu era social media, e eu várias vezes eu me travava, várias vezes eu me fechava, eu não conseguia expressar realmente o que eu queria expressar, porque eu estava na rede de outra pessoa, sabe? Eu estava criando para outras pessoas, para outros projetos. Então eu decidi não vender mais o marketing como o meu serviço principal, como a minha mensagem, mas deixar ele ser o mensageiro e essa nova área que é de autoconhecimento, é de desenvolvimento humano, que é a logoterapia, a busca e o encontro para o sentido da vida, que tem tudo a ver com esse lance de se conhecer, de se buscar. Eu, como buscadora, eu descobri que tem uma filosofia por trás daquilo que eu já vivia. Olha que legal, o que é ensinado há muito tempo. Então, foi uma descoberta desse processo. Então, esse é só um contexto geral do que eu estou fazendo de transição. Criar conteúdo nada mais é do que se comunicar, se expressar. E aí a gente usa a criatividade para expressar, para encontrar a nossa voz. E quanto mais a gente comunica, melhor a gente fica, mas também mais a gente se conhece nesse processo. E algumas descobertas que eu fiz que também pode te ajudar. O primeiro hábito é sempre registrar alguma ideia ou algum insight. Se eu não consigo sentar e gravar ali naquele momento, eu mando um áudio para mim mesmo no YouTube. Eu mando um áudio para mim mesmo no WhatsApp. E ali eu consigo elaborar a ideia por áudio mesmo, que daí eu não deixo a ideia fugir, porque as ideias elas são muito rápidas, elas são sorrateiras. Ela passa, se você não fisgar ela, ela vai embora muito rápido. Então isso eu já aprendi, que eu já tive várias ideias muito boas, mas que eu esqueci delas porque eu não anotei naquele momento que eu tive ela. Então, esse é um hábito que eu tenho de tipo, nossa, esse é um insight legal, pode virar um conteúdo. E durante a minha rotina, a vida acontecendo, eu vou lá e mando um áudio e falo, ó, queria falar sobre o processo, de como tá sendo esse processo de criar conteúdo, né? Aí depois eu sento, escrevo um roteiro, minimamente assim, e sento e gravo. Outra coisa também é olhar esse processo de criação como um processo de desenvolvimento pessoal mesmo, porque a gente fica quando a gente vem para as redes sociais, a gente fica muito focado em like, em engajamento, em visualização, quando na verdade a gente deveria tirar um pouco disso, sabe? Não fazer de qualquer jeito, não é isso, mas olhar mais para o nosso crescimento interno, porque a gente cresce primeiro para dentro e depois a gente cresce para fora. Então, a cada vídeo que eu faço, eu estou melhorando a minha roteirização, eu estou melhorando os tópicos do meu vídeo, eu estou melhorando a forma como eu me comunico, eu estou pensando em novos formatos de gravação, do que está dando certo, o que não está, mas tipo assim, do que está dando certo daqui para dentro e não daqui para fora, entende? De pensar que primeiro eu estou me desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo a minha comunicação, o meu jeito criativo de pensar, a minha edição de vídeo, entendendo mais como que a plataforma funciona. E cada realidade vai ser diferente, tá? Você pode já ter uma equipe, você já tem um editor, você já tem alguém que te ajuda com os conteúdos, é diferente. Mas fazer isso como se fosse testes criativos, encarar esse processo criativo com mais leveza, faz a gente procrastinar menos e faz a gente diminuir o perfeccionismo, porque o perfeccionismo e a procrastinação,
Eles, assim, detonam com a nossa criatividade, eles tiram muito da nossa espontaneidade de falar, de comunicar, de documentar aquilo que a gente está vivendo mesmo. Isso é o que tem feito sentido para mim, sabe? Olhar esse processo com, olha, eu estou testando isso, pode ser que dê certo, entendeu? E se não der, pelo menos eu aprendi o que não dá certo. E o que está sendo de mais desafiador nesse processo, né? Que toda a transição, todo o caminho tem suas dificuldades. E para mim o mais desafiador é o tempo. Mas esse desafio, ele não é só um obstáculo, mas ele também é um grande propulsor, sabe por quê? Porque quando você cria com restrição de tempo, você fica muito mais focado naquilo. Tipo assim, se eu só tenho 3 horas por dia para criar conteúdo, e criar conteúdo envolve pensar na ideia, elaborar essa ideia, gravar essa ideia, editar essa ideia e programar essa ideia. Hoje o meu desafio é a restrição de tempo, porque eu trabalho de CLT. Eu trabalho 8 horas por dia, eu treino, eu moro um pouquinho longe do centro, então tem um deslocamento aí que eu preciso calcular também. E essa restrição de tempo, apesar de ser um desafio, de eu não ter muito tempo para criar durante a semana, eu sei que eu vou demorar um pouquinho mais para me desenvolver, mas essa restrição de tempo faz com que eu tenha mais foco. Então eu olho esse desafio como tipo assim, isso aqui também é um combustível para mim, porque eu preciso vencer essa procrastinação de não fazer nada, ou de não agir, ou de ficar perfeito demais para postar. E aí, tipo, não, ó, eu tenho 3 horas, preciso entregar isso, sabe? Colocar um horário para começar e para terminar aquilo. Tem me feito vencer essa procrastinação e esse medinho de começar algo novo. Com esse desafio de vencer a procrastinação, para vencer a procrastinação, você tem que mudar a sua identidade. E a gente só muda a nossa identidade mudando o nosso comportamento e se comprometendo com a gente mesmo, sabe? Muitas vezes a gente, se fosse para fazer o trabalho para outra pessoa, a gente se compromete muito mais, a gente vai lá e faz, a gente tá no horário marcado, mas às vezes com a gente não faz isso, sabe? A gente demora, a gente procrastina, a gente adia, a gente fica remanejando coisas. E não é legal isso, sabe? A gente mesmo vai perdendo a confiança em nós, na nossa ação, na nossa atitude, e a gente não tem resultado nenhum. Então, mudar o comportamento, muda a nossa identidade. Só que no começo é difícil. Você vai resistir, o seu cérebro vai te sabotar, você vai criar 1 milhão de desculpas e você não vai perceber que você está se criando desculpa. No começo é algo mecânico, você tem que resistir. Tipo assim, não, eu falei que eu ia entregar o vídeo do YouTube hoje, eu falei que eu ia gravar esse vídeo hoje, então eu não vou remanejar. Eu vou sentar e vou gravar com o que dá hoje. Você tem que fazer um esforço a mais naquela mecânica. E depois, no próximo também você vai ter que fazer. E no outro também, mas ele vai ficando um pouquinho mais leve. E aí aquilo vai se tornando natural, o que antes não era. Mas no começo você tem que forçar um pouquinho esse hábito para entregar mesmo, sabe? Um compromisso com você mesmo. De ir lá e fazer, e entregar o que você se propôs a fazer. E essa ação que transforma a sua identidade. E esse processo, ele vai se retroalimentando aos poucos, mas você precisa dessa ação consciente e responsável. Tipo, chama a responsabilidade para você, você não tá tendo os resultados que você quer porque você não age, porque você não faz. Então, chama isso para você mesmo e assume. E para mim, viver esse processo está sendo assim transformador, não só no sentido de, é uma área nova, eu tô me redescobrindo na vida profissional, eu tô realmente encontrando um sentido para minha vida profissional. E ele vai muito além de tipo, é só um trabalho. Eu acho que a gente passa tanto tempo da nossa vida, tanto tempo de vida trabalhando, que se a gente não tiver um sentido naquilo que a gente faz, a nossa vida fica muito vazia, sabe? E a logoterapia é essa filosofia da busca e do encontro para um sentido da vida. E é um caminho de descoberta mesmo, sabe? Se você é um buscador, se você gosta de se questionar, ou se muitas vezes você se pegou pensando sobre o sentido da vida, ou o que você está fazendo com a própria vida, te convido a se inscrever nesse canal, que em breve a gente vai ter mais sobre esse assunto e também sobre hábitos, rotina, criação de conteúdo. Se você está passando por uma transição, se você está passando por uma travessia, seja ela em qualquer área, assim, por algum momento de transformação, olhe para essa transição como uma nova direção, um novo sentido para a vida. Porque pode ser realmente transformador no seu mais íntimo, assim, da sua identidade. E é no caminhar que a gente encontra a nossa própria voz, o nosso jeito de comunicar, formatos que a gente gosta de criar. Minha mensagem final é que você comece, é que você entenda minimamente um pouquinho de quem você é, de
quais são suas forças, seus talentos. Te convido a se inscrever nesse canal. Meu nome é Ana, sou mais conhecida como Ana Buscadora. Comenta aqui se você está vivendo uma transição de carreira, como que está sendo passar por isso. E aqui nesse canal eu vou documentar mais de como está sendo o meu processo, para quem sabe te ajudar aí do outro lado e você também encontrar esse sentido profissional. Valeu?